Então, vamos, nesse momento, serenando nossos pensamentos, relaxando nosso corpo, sentindo a presença do nosso grande amigo, anjo de guarda, sentindo a presença do Mestre Jesus, e pedindo que ele nos ilumine a todos, encarnados, desencarnados, para que possamos compreender bem a lição dessa noite. A lição que fala sobre as leis de Deus, leis perfeitas, leis imutáveis, leis que regem nossas vidas, material e espiritual. Que todos desse planeta maravilhoso sejam iluminados, esclarecidos, orientados, porque sabemos que ninguém será perdido, todos têm o destino da evolução, da felicidade, da perfeição. Então, por isso que nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, e a lição é pagar o mal com o bem. Mal com o Bem. Bom, a gente está falando sobre, estudando a Gênese, né? A Gênese de Kardec, e está falando um pouquinho sobre a formação do planeta. A formação do planeta Terra, a formação dos astros, a formação da Terra. E a gente vai continuar hoje falando sobre essa formação do nosso planeta. Aqui, por exemplo, eu tenho lá, ó, o planeta Terra. Como a gente falou outras vezes, o planeta Terra, ele tem uma crosta, né, sólida na superfície. Tá vendo essa linha branca aqui, ó? Essa linha fina branca é a crosta terrestre. Todo o resto é líquido, ou tem até o núcleo é sólido, ok? Mas a crosta aqui, ó, tá vendo? Esse planeta é tudo isso aqui, ó, certo? E só essa linha fininha na superfície, como se fosse uma casca de ovo, é a crosta terrestre. Logo depois, essa crosta tem de 5 a 30 quilômetros de espessura. Depois dessa crosta, tem essa parte laranja aqui, que é o manto, que é pastoso, líquido pastoso. A gente tem uma ideia da composição do manto quando os vulcões expelem aquela lava. Então, aquela lava vem do manto. Esse manto tem 2.900 quilômetros. Depois desse manto tem o núcleo líquido, também é uma camada bem gigante. E depois, lá no centro, eu tenho um núcleo sólido, né? E basicamente de ferro, níquel, nesse núcleo sólido. Esse núcleo é sólido devido à composição dele e às altas pressões lá no planeta.
Então, imagina, o nosso planeta, ele é muito quente. As temperaturas aqui no núcleo, nesse núcleo sólido, no núcleo líquido, são muito altas. A gente percebe pela temperatura do manto, pela lava, já sai bem quente, né? Mas abaixo, as temperaturas ainda são maiores. E aqui nessa imagem dá para ver bem o que representa a crosta terrestre frente ao planeta. É só uma pequena casquinha em cima do planeta. Ok? Ah, pode ter 5 quilômetros, pode ter 30 quilômetros, mas 30 quilômetros frente ao raio do planeta, ou ao diâmetro do planeta, é pouca coisa. Por isso que nesse desenho é apenas esse risco aí. Ok? Então, na reunião de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria sobre a formação da Terra. Então, aqui tem ó, as várias teorias que o Kardec apresenta: a teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação e a alma da Terra. Lembrando que esse livro foi escrito no século XIX, né? Então, tem algumas teorias aqui que, na época, faziam algum sentido, hoje quase não faz muito sentido, mas Kardec tenta justificar, né, as, o que ele colocou aqui como as teorias que estavam na época lá, ok? Então, teoria da projeção. Quem vai ler para nós aí? Posso ler, sem problema. Teoria da projeção. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nesses últimos tempos, lá no século XIX, é a de Buffon, quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, conclui Buffon desta uniformidade que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente, em fusão, um um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas, que continuaram a mover-se circularmente pela combinação de forças centrífuga com a centrípeta. No sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol e, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos e, quando a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. Em virtude do gradual rebaixamento do calor central, a Terra chegaria, ao cabo de certo tempo, a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar,
cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois o desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até o Equador. Tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que, menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual. E dentro de 93 mil anos, veria o termo da existência da natureza organizada. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase de todo, pelas razões seguintes. Primeiro, durante longo tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta podia ocasionar a destruição deste último. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados por uma matéria gasosa, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através dos seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, num choque violento como com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. A natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada, até o presente, confirma que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação que hoje dispõe a ciência têm permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se, em geral, que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa ou fotosfera, que não se acha em contato com a sua superfície. Terceiro, ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas de que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente, Juno, Ceres e Palas, têm as suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com o movimento único de projeção. Reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento, desde que Fourier descobriu a lei do decrescimento do calor. A Terra não precisou apenas de 74 mil anos para chegar à temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Buffon unicamente considerou o calor central da Terra sem levar em conta o dos raios solares. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão obtidos pela experiência, que, em virtude da espessura da crosta da Terra, o calor interno do globo não contribui de a muito, senão em parcela insignificante, para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre e devidas à ação preponderante do calor solar. Está no capítulo 7, item 5. Permanente que é o efeito dessa causa, ao passo que o do calor central é nulo ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse
inabitável pelo resfriamento, fora necessário a extinção do Sol. Então, essa teoria é uma teoria que é desconsiderada, né? Então, a gente viu aí a formação, né? A Terra, o planeta, que tem a parte interna, ela é quente. Mas o planeta Terra vive em função do Sol. Então, a temperatura do planeta, das plantas, tudo depende do nosso Sol. Então, a dependência da vida é do Sol. Então, realmente, quando o nosso Sol morrer, a Terra morre também. Porque não existe vida como a nossa, que depende de alimentação, de plantas crescerem e tudo mais, sem uma estrela que forneça calor. E esse calor é fornecido pelo nosso Sol. A época de Kardec, ele não conhecia a natureza do Sol. Então, sabia que era era luminoso e achava que era gasoso, mas não se entendia a natureza do Sol. Hoje a gente sabe que o Sol é composto de basicamente hidrogênio e hélio. E a energia gerada pela fusão de dois átomos de hidrogênio gerando hélio é que gera uma grande quantidade de energia. E essa grande quantidade de energia que geram explosões e gera mais é a luz e o calor, né? Essa que chega até nós. Então, através da fusão nuclear. Hoje em dia, não existe, né? A fusão nuclear é, não é um método hoje de obter energia de maneira sustentável, não é de maneira que você consiga produzir. Só que sabe-se que a fusão nuclear, que é o que faz no Sol, é uma energia limpa, renovável, que é excelente. Então, o mundo está fazendo grandes esforços para conseguir fazer a fusão nuclear aqui no planeta. E quando conseguir, aí a gente não vai ter problema nenhum de energia. A energia vai ser só. Energia não será um problema. Eu estava vendo um vídeo, existe um projeto mundial com 30 e poucos países que estão construindo lá na França, né, um grande reator nuclear, com participação dos franceses, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, China, Japão e um monte de outros planetas, outros países. Então, cada país está contribuindo com uma parte, né, das peças, e esses 30 e poucos países estão se propondo a desenvolver e construir esse reator de fusão nuclear. Então, é uma força conjunta. Então, imagina, Estados Unidos e Rússia trabalhando no mesmo projeto. Com China no mesmo projeto. Japão no mesmo projeto. E mais de 30 países participando do mesmo projeto devido à importância de geração de energia. Hidrogênio é abundante no planeta Terra. Mas até hoje a gente não conseguiu fazer isso de forma que seja eficaz, eficiente. Mas daqui a algum tempo será possível, tá? Outra coisa, ele falou aí que na teoria, né, os planetas, né, o Sol, os planetas estão girando em torno do Sol.
né? E todos os planetas giram no mesmo sentido. Então a Terra está rodando assim, está rodando assim. Digamos que está rodando anti-horário, vai. Todos os planetas rodam no mesmo sentido, anti-horário. Então, isso que fez, né? Então, se todos eles rodam de maneira anti-horário, significa que, ou horário, tanto faz, mas todos eles rodam em torno do Sol na mesma circulação, no mesmo sentido, significa que a origem é comum de todos os planetas. Mas essa teoria do Buffon é ultrapassada. Teoria da condensação. Teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência do século XIX, né? Como a que a observação melhor justifica, a que resolve maior número de dificuldades e que se apoia mais do que todas as outras no grande princípio da unidade universal, a unidade universal. É a que deixamos exposta acima no capítulo 6, Uranografia Geral. Essas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado: estado primitivo, tem incandescência do globo, formação de uma crosta sólida para resfriamento, pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura a tornou possível. Diferem, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. A geologia toma a Terra do ponto em que é possível observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. As teorias de tudo, né, no planeta, elas vão se modificando. E as teorias, a melhor teoria é aquela que explica melhor os fatos experimentais. Então, à medida que você vai tendo mais dados, você vai conseguindo melhorar a própria teoria, né? Então, lá o Buffon propôs uma ideia que funcionava pelos dados que ele conhecia. Mas os fatos experimentais mostram que a teoria de Buffon está errada, né? E assim vai se aproximando, vai se melhorando a teoria ao longo dos tempos. Teoria da incrustação. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos dessa teoria, que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte: Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos contestam, firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vetustez que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade e também os geólogos, e foi um simples Campônio que impôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais. Pode subir um pouquinho? O nosso globo não é mais. Não sei, agora não parei. O nosso globo não é mais do que um planeta incrustador, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegará à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos,
a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu aos satélites um raio magnético atrativo, que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara. As atmosferas se confundiram e começou a despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isso podia fazer em 6 dias, com os obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela e da civilização mais antiga da civilização mais antiga, a África da raça negra, a Europa da raça branca e a América da raça vermelha. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados da velhice. Os fósseis que encontram em climas sobre os quais não teriam podido existir neste mundo, viviam, sem dúvida, em zonas muito diferentes dos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz, é certo, como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para construí-la. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo? Cada um daqueles mundos, a Ásia, a África, a Europa, a América, que se pretende haverem trazido os materiais que eles eram próprios, teria uma geologia particular, diferente dos demais, o que não é exato. Ao contrário, vê-se, primeiramente, que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea e todas as partes do globo sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição, superpostas em todas as partes, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado e de outro dos mares, da Europa, da Ásia, da África e da América, e reciprocamente. Essas camadas que dão testemunho das transformações do globo atestam que tais transformações se operam em toda a superfície e não apenas numa porção desta. Mostram os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo. Igualmente, mostram a fauna, a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme, e a mudar por toda parte de caráter à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra, por adjunção de muitos mundos diferentes. Ademais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar.
que ocupa o vazio deixado pela Lua. Se não houvesse recusado a reunir-se com suas irmãs. O que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar, expulsando deste o mar? Semelhante sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças dos homens na Terra e a localização delas. Mas, uma vez que essas raças puderam proliferar em mundos distintos, por que não teriam podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade maior. Efetivamente, quaisquer que fosse a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto ao Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastrosos haviam de ser os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico hajam podido resistir-lhes para, em seguida, despertarem tranquilamente. Se fosse unicamente germes em que consistiriam, como é que seres inteiramente formados se reduziriam ao estado de germes? Restaria sempre a questão de saber-se como esses germes novamente se desenvolveram. Ainda aí teríamos a Terra a formar-se um processo miraculoso, processo, porém, menos poético e menos grandioso do que a Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão da sua formação uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Teoria doidinha, hein? É muito poética mesmo. É um romance esse negócio aí, né? E é nisso que o pessoal acreditava, né? Não, é tentar pegar a Bíblia ao pé da letra, né? E tentar fazer encaixar as coisas forçando, né? Pegar um quadrado e um círculo, socar para poder forçar o negócio lá É uma, é e- uma, é uma cola dogmática. Isso, só terra plana. a Eu Terra acho. plana é mais fácil de aceitar do que essa teoria doida aí. Bom, mas alguém propôs essa teoria, né? E as pessoas resolveram acreditar, né? Então, para você acreditar em uma coisa ou outra, você tem que se basear em fatos, né? Então, você tem que se basear em dados experimentais. Então, o, uma coisa que contradiz, né? Então, o homem viveu, né, antes da era cristã, 4.000 anos antes de Cristo. Na verdade, esses 4.000 anos antes de Cristo, você descobre que existiu animais e seres humanos muito antes disso, né? Então, os fósseis, então você pega lá ossos de seres humanos, de animais, e você consegue datar. Você sabe como que faz a datação de um fóssil, né? Como? Carbono 14? Pelo carbono 14, é. Carbono 14 é um elemento radioativo e faz parte da constituição de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos têm a mesma porcentagem de carbono 14. Quando o corpo morre, seja de um ser humano, de uma planta, de um animal, a quantidade de carbono 14 vai reduzindo. E ele reduz a metade depois de 5.700 anos. Então, depois de 5.730 anos, a quantidade do carbono 14, se tivesse 1.000, ele reduz a 500.
Então você analisa isso e você consegue falar, ó, essa múmia é de tanto tempo atrás. Esse fóssil é de tanto tempo atrás. Foi assim, por exemplo, que você pode pegar, por exemplo, ó, vai falar, isso aqui é o manto que cobriu Jesus. Aí você vai lá, faz a datação do carbono 14 e dá lá. Esse tecido tem 1.000 anos. Então não pode ser o manto que cobriu Jesus, já que Jesus viveu há 2.000, né? Então, vocês vão lá. Falar, não, isso aqui é um pedacinho da cruz de Jesus. Você pode falar, não, isso aqui é impossível. E assim vai. Então, você tem um monte de, né, de dados experimentais que dizem que a vida dos animais, do ser humano, é muito mais antiga do que esses 4, 5, 6 mil anos atrás, né? Tem animais de muito mais tempo. Então, você tem, para você falar, ó, isso aqui, né? A própria Espiritismo diz, para você, quando alguém apresenta para você uma teoria, você analisa. Quando a gente lê um livro, a gente usa a nossa razão. E a nossa razão é baseada nos argumentos que a gente tem para trás. Então, Emmanuel falou, para você analisar qualquer livro, analisa o que Jesus falou, analisa o que está na obra de Kardec, na codificação. São obras de referência. Se você entende bem o que está na obra, tá na codificação, entende o que Jesus está dizendo, né? Você consegue pegar um livro mediúnico psicografado hoje e dizer, ah, não, isso aqui tem sentido lógico. A minha razão aceita. Ou não, isso aqui está totalmente contrário ao que a minha razão acredita, porque eu acredito que a codificação esteja correta, o que Jesus falou está correto. Então, se esse livro está dizendo algo contrário, eu não vou aceitar assim, cegamente. É o que está dizendo aí. Olha, analisa os fatos. Essa teoria fabulosa, né? Não faz sentido, segundo a minha visão, né? Vocês podem acreditar nela. Não, eu acho que essa é a mensagem que ele está passando aqui, né? Senão ele não colocaria essas besteiras aí que foi. Eu acho que ele colocou justamente para o pessoal falar, ó, vocês acreditam em besteira? Tá aí, ó. Olha, pensa aí. O que é que o pessoal deduz a respeito da criação, né? Alma da Terra. A alma da Terra desempenhou o papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se esta ideia tem melhor fundamento. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente, em todos os seres, a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir inteligência do macaco sem os órgãos necessários para sua manifestação? Se, portanto, a terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito mesmo da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que a do pólipo, visto que a terra não tem sequer a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que lhe atribuíram à alma, fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio, em resumo, um como espírito superior, o que não é racional, porquanto nunca nenhum espírito se achou menos bem aquinhoado nem mais aprisionado.
Ampliada nesse sentido, a ideia da alma da Terra tem, então, de ser arrolada entre as concepções sistemáticas e quiméricas. Por alma da Terra, pode-se entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção dos seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual. Ou, melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Em tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da terra, porquanto não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto ao seu governo, como um general o é ao comando de um exército. Um espírito incumbido de missão tão importante qual a do governo de um mundo não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução das suas leis a esses seres capazes de lhes contravir a seu bel prazer. Olha, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da lua é que houvera dado causa a que a terra ficasse incompleta. Há ideias que a si mesmas se refutam. Revista Espírito, setembro de 1868. Cara, Está só dizendo aí que são ideias, né, colocadas, e a própria razão já, né, à medida que você vai raciocinando, você acaba refutando essas ideias, né? Tem que tomar cuidado com ideias que são jogadas, né? E aí a gente não analisa isso e acaba assimilando esse tipo de ideia. Isso na época de Kardec, isso na época atual. Então, na época atual, a gente recebe um monte de informação, informação de todos os lados. E na época atual, a quantidade de informação que a gente recebe é gigante, né? E a gente tem que tomar cuidado com esse monte de informação e tudo que a gente receber, analisar, né? Analisar, checar, pensar, raciocinar, para ver se tem algum sentido, né? Porque hoje em dia, com a internet, com o WhatsApp, com um monte de coisa, muita gente acaba repassando, né, vídeos, textos, mensagens, sem refletir naquele conteúdo, né? Se a pessoa só refletisse naquele conteúdo, talvez não passasse para frente, né? Então a gente acaba recebendo muita bobagem, muita bobagem, né? Então, antes de a gente ficar passando e divulgando informações erradas, dá uma analisada, dá uma refletida nas informações. Ah, mas aqui foi dito, foi vinda de um espírito. Ué, mas espíritos existem espíritos puros, espíritos sábios, espíritos pseudo-sábios, espíritos enganadores e todos os espíritos, né? Então, imagina que você recebe uma mensagem de um pseudo-sábio. Ele sabe falar, sabe argumentar, mas ele não tem todo o conhecimento, né? O próprio Haroldo, numa palestra, está falando o seguinte, né? Tome cuidado com as pessoas inteligentes, porque as pessoas inteligentes te convencem que uma coisa, se eles acreditam numa coisa, em algo, eles conseguem convencer você se aquilo é verdade, mesmo não sendo. Então, tudo isso é para a gente pensar, né? Essa avalanche de informações que a gente recebe, para a gente refletir e tendo quanto mais conhecimento a gente tem de fontes confiáveis, quando vier uma segunda fonte, a gente compara. Não, lá no Livro dos Espíritos está falando tal coisa.
Não, lá no Evangelho, lá na Gênesis, está falando tal coisa. Aí, nas obras do Chico, eles dizem tal coisa. E a gente fala, ó, foi, é uma coisa que são obras que a gente confia. Essa obra a gente desconhece. Se está falando algo besteira, tem que refletir muito sobre isso. Aí tem uma. Agora eu não vou lembrar qual é a mensagem do Evangelho, mas eu sei que o espírito se chamava José. Mas no final da mensagem dele, ele fala assim que a gente deve ter raciocínio próprio para as coisas e tal, mas quando se for falar de religião, de Deus, né? Pô, bom, então ele diz assim: você acredita em Deus, mas tem que saber por que é que você acredita nele. Não é só acreditar por acreditar, porque alguém, né? Você acredita em Jesus, mas você tem que, por que que você acredita? Qual é a sua opinião? Por que que você, em que base você tem a respeito disso? Ou seja, a gente, a gente tem que se munir de certas informações e até conceitos e lógicas para que a gente possa rebater outras coisas que possam vir e afastar aquelas. É porque, como diz Paulo de Tarso, tudo a gente pode ver, mas tem que separar a parte boa. Tem que saber qual é a parte boa. Mas para isso, você tem que ter condições para isso, né? E por isso que nesses estudos aqui, olha, aliás, quando nós iniciamos aqui, a gente falou assim, olha, Kardec começou a Gênese fazendo uma porção de perguntas. Depois ele foi clareando cada uma delas, ou seja, é a mesma coisa, né? A gente tem dúvidas, tem que perguntar mesmo. Por que que é assim? Por que que é? E aí, então, a gente vai construindo uma consciência de tal forma que a gente sabe como conduzir, né? Mas também está aberto para receber coisas novas e importantes para o nosso crescimento. Revoluções do globo. Barbaridade. Revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência das suas transformações, mas com exceção do período diluviano, que se caracterizou por uma subversão repentina. Todos os demais transcorreram lentamente, sem transições bruscas. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas, as mutações houveram de ser gerais. Uma vez consolidada a base, só se devem ter produzido modificações parciais na superfície. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões. Como no tocante, as outras duas causas contribuíram para essas perturbações, o fogo e a água. O fogo atuou produzindo ou erupções vulcânicas que sepultaram sobre espessas camadas de cinzas e lavas os terrenos circunjacentes, fazendo desaparecer cidades com seus habitantes, ou terremotos, ou levantamentos da crosta sólida que impeliam as águas para as regiões mais baixas, ou o afundamento em maior ou menor extensão dessa mesma crosta, em alguns lugares para onde as águas se precipitaram, deixando em seco outros lugares. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que braços de mar secados ligaram a ilhas e continentes. Quanto à água, essa atuou produzindo ou a irrupção ou a retirada do mar em algumas costas, ou desmoronamentos que, interceptando as correntes líquidas, formaram lagos,
ou transbordamentos e inundações, ou, enfim, aterros nas embocaduras dos rios. Esses aterros, rechaçando o mar, criaram novos territórios, tal origem do delta do Nilo, ou Baixa Egito, do delta de Ródano, ou Camarga. Então, ele está dizendo que a Terra sofreu grandes revoluções, grandes transformações, mas também tem pequenas transformações acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Então, ele está falando, se formaram ilhas. Continua ilhas sendo formadas. Como é que forma uma ilha? Por exemplo, através de um vulcão que joga a lava para cima e acaba criando uma ilha. Sabia que também tem ilhas que crescem através dos pássaros? Das fezes do pássaro também vai crescendo a ilha. É uma outra forma da ilha crescer. Né? E o delta o delta? Por exemplo, vai estar falando aí do delta do Nilo. Tem o delta aqui do Amazonas, do Rio Amazonas. Como é que forma o delta? Sabe que é o delta, né? O rio está caminhando, né? É um rio só, um volume de água só. Aí o rio está indo, está indo, está indo. É um bloco só de água. De repente, um pouco antes de ele chegar no mar, ele divide em dois. Então, tá assim, ó, ele ó, divide em dois ramos. Um para a direita e outro para a esquerda. Isso é o delta. Por que que forma o delta? Por exemplo, o rio, ele acaba carregando durante quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros partículas sólidas, como argila. Quando o rio encontra o mar, a água do mar tem muita carga iônica, muitas partículas carregadas. E o encontro da água doce com a água salgada faz com que essas partículas de argila, por exemplo, precipitem, vai para o fundo. E essa precipitação faz com que acumule terra, né, bem no aonde o rio está alcançando o mar. Então, o rio carrega um monte de partículas ao longo de quilômetros e quilômetros e quilômetros. E essas partículas acabam se sedimentando, se precipitando próxima geralmente no encontro da água doce com a água salgada. Aí um rio vira dois, vira um delta. Então, essas coisas são transformações menores que acontecem o tempo todo. Existem ainda as mudanças globais, mas as mudanças pequenas. Então, o nosso globo ainda está em constante transformação. Inclusive, não sei se vocês ouviram falar que existe, não é uma teoria já, o pessoal está levando isso como uma projeção aí de que lá na África está existindo uma fenda que não existia, que ela está se abrindo agora, né? E que isso pode representar a separação do continente ali, deslocamento de terra, né? Obviamente, se ela fizer, for abrir, vai abrir um buraco muito grande, a água vai tomar ali, vai começar a abrir. Isso pode estar acontecendo, né? São as revoluções aí que está acontecendo no mundo aí. Então, tem uma das teorias que todos os continentes iniciais estavam juntos, a Pangeia, né? E depois os continentes foram aos poucos se separando. Sim. Essa teoria se baseia em várias coisas. Por exemplo, se você pegar a África e o Brasil, eles se encaixam, né? Se pegar os vários continentes, eles acabam conseguindo se encaixar. E Brasil e África é fácil ver que eles se encaixam.
Outra coisa, é, você acaba vendo animais em dois continentes separados, você vê que são animais de mesma origem. Ou seja, hoje os continentes estão totalmente separados, mas você vê que existe um animal no continente aqui, no continente daqui, não tendo ligação. Então, a hipótese é, um dia estiveram juntos e depois, com o tempo, eles foram se separando. E os animais que estavam juntos foram se separados. Então, tem várias, né? Então, você tem lá uma teoria, essa teoria de todo mundo junto, né? Mas é baseada em vários constatações experimentais. Vamos lá, então. Idade das montanhas. Examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que eles formam os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que se formaram e, portanto, a relativa ancianidade que apresentam. For errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação de que lhes é própria ou à natureza exclusivamente granítica que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se ao seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Comprovou-se, assim, por meio da observação, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e da Côte d'Or da França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações, datam do período de transição, senão anteriores aos depósitos de hulha. O Jurá se formou no meado do período secundário. É contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins deste mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhe são contemporâneos. Esses levantamentos hão de ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Ele disse lá para trás, né, que normalmente quando você faz os depósitos, né, os depósitos são horizontais. E quando há uma grande pressão da lava, por exemplo, do interior do planeta, isso acaba elevando. E você vê, por exemplo, algo que devia ser horizontal, eles ficam na posição inclinada, quase vertical. Então, você tem algo assim, e de repente a pressão faz com que ele levante e forme essas montanhas. As montanhas são elevadas. Ele deu vários exemplos aqui de várias montanhas. Normalmente, em geral, são o seguinte: montanhas muito altas são montanhas mais jovens. Sim, jovens. Montanhas mais baixas são montanhas mais antigas. Então, porque as montanhas mais antigas, elas subiram e o tempo, né, a erosão da água, do vento e de um monte de outras coisas, fizeram com que aquelas montanhas altas
começaram a baixar. Então, em geral, é isso. Montanhas altas, jovens. Montanhas baixas, né? São antigas. Então, e Ulha. logicamente, quando a formação dessas montanhas acabaram modificando, né? É, então, tem coisa aqui, ó. Aqui era uma coisa mais ou menos horizontal. Ele eleva. Se essa elevação acontece, por exemplo, no mar, ele, ele acaba separando duas partes do mar. Então, isso afeta a composição do globo. Quem que falou alguma coisa? Lô. Não, eu falei que ulha é um tipo de carvão. Carvão mineral. É uma pedra tipo carvão rico em carbono. Perfeito, perfeito. Tecido. Só isso. Perguntas até aqui? Hum? Dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como a do México. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte das águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, pois, por muito copiosa que esta fosse e ainda que se prolongasse por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra até acima das mais altas montanhas. Para os homens de então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora para eles a terra inteira. Se a essa crença aditarmos a forma imaginosa, hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem à Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. E, igualmente posterior, ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é aquele primeiro cataclismo. Ele está dizendo que esse dilúvio bíblico é um dilúvio não global, mas parcial. Esse dilúvio parcial acabou. Ele está falando que as chuvas não são suficientes para poder fazer esse dilúvio. Deve ter acontecido algum
grande maremoto que acabou as águas invadindo muitos locais. Então, esse maremoto pode ser causado, como ele falou, por um grande levantamento de terra. Pode ter causado, como diz algumas teorias, por um grande meteoro que caiu no oceano. Então, imagina, um grande levantamento de terra. Faz isso e vai provocar um grande deslocamento de água do mar. Ou um grande meteoro que também cai no mar e acaba gerando ondas gigantes. O próprio, acho que é o filme de 2012, né? Que é, acho que ele tem algumas simulações de alguma coisa de maremotos, de ondas gigantescas que acabam andando quilômetros, e invadindo e destruindo isso. É. Isso ele está dizendo que, baseado, por exemplo, em locais onde tem mar, mas isolado de outros mares, né? Em geral, os mares são juntos, né? Então, o mar chama de Atlântico, chama de Pacífico, chama de Índico, né? O próprio mar pequenininho lá do Mediterrâneo são águas que estão juntas, né? É o mesmo local, tem continuidade. Mas existem alguns locais, como o Mar Morto, por exemplo, que ele é um local que é separado do resto dos outros mares. Tanto que o Mar Sim. Morto tem uma quantidade de sal muito mais elevada do que a média dos mares do mundo. Então, se existem esses mares separados, essas elevações de terra pode ter provocado isso, né? Outra coisa que ele fala é que os povos, né, relatam nas suas... Então, o povo hebreu acaba relatando sobre o dilúvio. Mas não é só o povo hebreu que relata esse dilúvio. Outros Dilúvio. povos também relatam esse dilúvio. O meu tio, o Pino Giuseppe, ele dizia que os próprios indígenas na América também falam sobre o dilúvio. Então, parece que é uma coisa que abrangeu, foi um dilúvio grande, né? Porque muitos povos acabam lembrando e registrando nas suas tradições essa fala do dilúvio. E esse dilúvio, Lô, talvez também não tenha sido tão rápido assim, né? Então, quer dizer, foi gerando outras coisas, né? Uma coisa veio a outra, veio a outras, e pode ter demorado muito mais tempo também, né? Do que se imagina, né? É isso que eu estou aqui também imaginando, né? Imagina o Pode. seguinte, imagina que tenha, por exemplo, ou por uma montanha subir, ou por um meteoro cair, gera ondas enormes, né? Uma das teorias é o meteoro Hum, que caiu no meio do Atlântico. hum, Se esse meteoro caiu, por exemplo, no meio do Atlântico, ele vai gerar ondas gigantes para vários locais, tanto para sim, a Europa, quanto para a África, quanto para a América. Essas ondas vão gigantes, elas vão indo, vão indo, né? O meu tio dizia que ele acreditava nessa teoria do hum, meteoro caindo no Atlântico. Então, digamos, ó, a, a, o mar vai indo, aquelas montanhas aquelas ondas gigantes, e foi, chegou lá na montanha na Ásia, lá no Tibete. Aí não conseguiu passar pela montanha do Tibete. Aí ele foi e voltou. não voltou. Ele explicava dessa forma, né? Que a montanha foi, a montanha não, a onda A água. chegou, a água chegou ali no Tibete e tal, e a água voltou. Da mesma forma, ela veio para a América, foi até uma certa região e voltou. Foi então, um grande
maremoto. Diz ele que, por exemplo, ele já falou da Mesopotâmia, né? Então, imagina, se for uma Sim, grande onda, né? Deve ter tido regiões onde existiam povos, regiões baixas, que foram simplesmente dizimadas, né? sim, O mar com foi lá e certeza. lavou, né? Então, às vezes, um vale que tinha a população virou mar. Diz o meu tio que o Mediterrâneo era um vale antes desse desastre. Hum. E diz ele que o Mediterrâneo surgiu com esse dilúvio, que essa onda veio e preencheu o vale e acabou preenchendo, dizendo, virando um mar. Isso que ele Talvez até a Atlântida tenha sido isso aí, né? Exatamente, Pode é isso ser, que eu lembrei. né? Pode ser. Então é interessante essa. Então, isso leva a um raciocínio, né? De como é que aconteceu? A gente pode até fazer uma projeção disso daí. Também, se é 100% assim, a gente não sabe, mas se é que a gente conhece um pouco de física, de química, de efeitos da água, então a gente pode projetar isso daí. Então é mais fácil você raciocinar e aceitar um conceito desse do que, né? É por falar, É, porque, olha, dá para provar que, que Noé existiu, né? E a barca também, né? Eu tenho um pedacinho de pau aqui da arca. Eu comprei. Se alguém quiser comprar, eu estou vendendo. e Pode todos usar os o carbono de animais subiram na carbono para arca. medir. Tudo. E todos os animais subiram na arca. Fica bom. não, Não, não tinha peixe, né? Não tinha lugar para colocar É. peixe lá. os peixes não subiram na Eu arca. acho que Noé foi mais de uma barca. Ele deve ter umas 10 barcas, porque ele espalhou isso para tudo. É, os elefantes, coitados, os elefantes, girafa, sei lá. Não, mas tem coisa que não dá para imaginar. Você já imaginou elefante, tudo lá? O cocô que eles iam fazendo lá dentro do coisa. É um negócio Não assim. é? Não dá, não tem. Não cabe. É, não dá. Muitas coisas na Bíblia, né? Você tem que ler, tem a parte racional e tem toda a parte figurada, né? Então você tem que entender qual o significado, né, da Arca de Noé. Na verdade, não tem um significado, né? Segundo os judeus, tem 70 significados. Nossa Senhora. Eles dizem, né? Segundo o Haroldo fala É, sempre, né? A Torá tem 70 faces. Então, você, na hora de entender, você tem que ler o primeiro texto, depois entender os significados, né? E tem o mesmo texto tem várias significações, uma mais física, uma mais espiritual, e assim vai, né? Um dos significados da arca é essa própria seleção agora da transição planetária, né? sim, sim. Então, as pessoas que vão permanecer na Terra entraram na arca. As pessoas que estão sendo expulsas, né, que estão sendo convidadas a sair do planeta Terra, são as pessoas fora da arca, né? É uma das explicações da própria, né, da própria arca aí, mas o meu tio dizia que essa onda gigante pegou a arca de Noé e levou lá para o Tibete. Se a gente escalar o Tibete, a gente vai encontrar a arca lá em cima. Lá em cima. Puxa vida. Ué, nunca ninguém falou disso, né? Cadê a arca, né? Pois é. No Tibete. Ô, prof, pior é quando a gente nunca ouviu falar em carbono 14. Eu estou aqui matutando porque hoje que me foi apresentado. Ai, eu lembro do vestibular. Nossa, você tinha que Mas eu não saber isso fiz, na ponta eu, da língua. eu Isso, não aí eu. fiz vestibular. O máximo que eu fiz foi uma prova para entrar no cursinho do MED.
Ó, Você não lembra, porque é matéria de segundo grau. Você com exatamente. certeza ouviu Não, falar. também, graças a Deus, eu posso não lembrar. Já fazem muito tempo que eu estudei, estou com 72 anos agora. Quantos anos faz? Vai ser Você não difícil voltar. lembra. Mas é uma técnica utilizada, então, utilizada com uma precisão de 100, 200 anos. Então, Não, você É bem é interessante. é uma técnica que você fala, isso aqui, esse tecido, por exemplo, ou esse osso, ou esse peixe que foi fossilizado, viveu há 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás, né? É uma técnica que não serve, por exemplo, para falar, ó, essa pessoa viveu há 100 anos atrás. Não, isso aí é muito impreciso para isso, né? São para idades muito grandes. Mas, a partir de um certo É momento, prata o carbono 14 não existe mais. Então, por exemplo, a gente sabe que o petróleo é muito antigo, o petróleo é muito antigo, porque acabou o carbono 14 no petróleo, né? não Então, tem. a certo momento vai caindo, 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 que uma hora vira zero. Então, o petróleo é tão antigo, que o carbono 14 já não tem mais. Tu pega De 100, um dinossauro, de 100 anos para cá tem umas técnicas diferentes, até porque a gente teve as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que marcaram os corpos físicos com a energia radioativa. Então tem um outro, eu só não sei o nome do negócio. Eu lembro que pesquisei na internet para entender. Então, isso faz e aí, sentido para mim. Isso acaba de fazer sentido para mim. Mas eu é um, realmente não lembrava. Então, é bom a gente estudar, porque agora eu vou dar uma olhada nisso. E eu acho, eu até consigo entender essas mutações aí, é por causa dessa bomba. Essa bomba mudou muita coisa. Então, realmente faz sentido. ela não mudou, ela marcou como o carbono 14, ele mede, porque ele é um isótopo. Então, ele mede quantidade de radiação que tem até aquilo ali. Os mais resistentes têm outra forma de medir por causa disso, por causa das bombas. Eu não me lembro realmente o nome do produto. não, tem várias E isso é que técnicas, né? mexe com a Chama imaginação, que faz as pessoas pensar e procurar outros meios, né, de avaliação. Tem várias técnicas. Então, tem essa do carbono 14 vale para seres que viveram um certo momento, mais né? é, Eles viveram e a partir do momento que a pessoa, que a planta morre, o animal morre, o ser humano morre, acaba começando a cair, né? Agora, para, por exemplo, rochas, a técnica são outras, para saber a idade de rochas. Eu não posso usar carbono, né? Eu uso outras técnicas. Então, você usa tem outra várias técnicas para cada uma das fontes, né? E não precisa ter uma coisa só. Se digamos que das mais uma pessoa morreu há um dia, um ano, 10 anos, tem que usar outras técnicas para descobrir, né, quando que essa pessoa morreu. Então tem técnicas diferentes, baseadas em, né, teorias, né, diferentes. outros produtos, outras formas de datar, né? Do carbono 14 no YouTube tem os experimentos, é fantástico assistir. É bem legal. Muito bem. Então, Tá bom. estudem carbono 14. Como a Andresa falou, é um dos isótopos do carbono. Ok? Então, quem gostaria de fazer a prece aí para encerrar os estudos desta noite? Vai, Sônia. Então, quer falar? Pode falar. Vai, Sônia. Vai, Vai, Sônia. Sônia. Você. Sônia quer fazer.
A Sônia só quer agradecer. Só. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos possibilita estar aqui nesta noite, ouvindo e aprendendo tudo aquilo que Ele deu para que nós vivêssemos nesta terra, para que nós entendêssemos tudo isso e para que nós nos elevássemos espiritualmente através desses conhecimentos. Por isso, Senhor, eu lhe peço que esteja sempre conosco, para que a nossa mente nos favoreça e nos ajude a visualizar todos esses ensinamentos e fazer disso fazer com que nós encontremos cada vez mais o sentido da vida e a grandeza da obra de Deus, a grandeza do seu amor, porque tudo isso se resulta em apenas uma coisa: amor por todos nós. Para que nós tenhamos o conhecimento, mas para que nós saibamos também valorizar tudo isso e entender o quanto somos importantes para Deus, nosso Pai. Então, agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Meu Deus. Evidências? Andressa? Evidência? Roberto? Ó, Lorenzo, é interessante que é assim, tem uma multidão de entidades com vibrações escuras. Aí para outro canto uma multidão de entidades com rosa, com branco, amarelo, lilás. E o mundo inteiro está nesse trabalho aí. Agora, o que eu achei assim, interessante é que o tempo inteirinho tem espíritos nos picos altos, até quando o Celso falou de picos altos, eu estava já, essa evidência estava já aqui, nos picos altos rochosos, né? Existem espíritos que eles fazem riscos na cor do um rosa para bordeaux, assim, sabe? É mais pink, um pink fosco. Então eles fazem riscos geométricos assim nas rochas, nos picos bem altos. Em vários picos foram feitos isso aí. Aí vem um tipo de uma chuva elétrica, sabe? E esses raios dessa chuva acertam diretamente bem nesses riscos que eles fizeram. Na evidência mostra assim um risco de mais ou menos 1,5 polegadas, até 1,5 polegadas, e é traçado todos os picos altos de todas as montanhas rochosas, né? Então, eu não entendi. Bom, eu não estou aqui para entender também, porque é o mundo espiritual que está trabalhando. Então, a chuva, vem raios, depois vem chuva, depois vem raios, e acerta justamente em todos os riscos das montanhas. É assim que passou metade da sessão, e ficou parada nesses raios, tudo quanto foi lado. Aí. Tudo bem. Beleza. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, Lourenço, Obrigado. obrigado.